Oi pessoal, estou aqui para comentar um pouquinho sobre o nosso terceiro módulo. Primeiramente eu gostaria de dar os parabéns pelos estudos de vocês no primeiro e segundo módulo. Tenho recebido muitos elogios dos tutores, tá? Os seminários de vocês, então parabéns pelas atividades realizadas. Esse terceiro módulo, o comentário que eu quero fazer com vocês, um breve comentário, é a respeito do aspecto legal, que é o objeto do nosso estudo nesse módulo. Nós, nesse módulo, estudamos a atualização da 9394, da Lei 9394, de 96, a LDB, porque o governo federal, em 2008, ele introduziu, por meio da Lei 645, 11645, o estudo da história do povo afrodescendente indígena nas escolas. É interessante perceber que o currículo brasileiro, regulamentado lá na 9394, LDB, ele, apesar de ter todo um componente que remetia à história nacional e às raízes da história nacional, ele ainda possuía certa permanência de um valor atrelado naquela história europeia, naquela história tradicional. No estudo da cultura tradicional com o olhar europeu, que foi mais ou menos aquilo que a gente falou no primeiro módulo. Então o objetivo do governo em 2008 foi de criar uma lei que introduzisse a obrigatoriedade, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em escolas públicas e privadas de ensino, o estudo da história afrodescendente e indígena. No caso dos nossos estudos aqui, a gente tem que se voltar para a questão da história indígena. Porque a história indígena nos materiais tradicionais, ela foca predominantemente naquele olhar europeu. Então, os seminários que vocês fizeram no segundo módulo, por exemplo, foram exercícios de um olhar mais atento, mais apurado à cultura por ela mesma e não sobre o olhar do outro. Eu tenho certeza que vocês, na elaboração dos trabalhos, perceberam características, peculiaridades, aquilo que definia o indígena e aquele grupo indígena que vocês analisaram. E isso enriqueceu com certeza a compreensão de todos vocês sobre essa comunidade. A gente tem que entender que grande parte do preconceito nasce na falta de conhecimento. E o governo federal, em 2008, com essa política de introduzir uma obrigatoriedade, ele se volta para quê? Ele se volta justamente para essa defasada história das raízes do nosso povo. Entenda, nós brasileiros, como afirmava o Gilberto Freire, somos compostos de três grandes grupos, né? O branco europeu, o indígena e o negro. E desses três grandes grupos, talvez o mais marginalizado na construção da nossa história seja o indígena. Justamente pelo fato de que o olhar do europeu fez questão de destruir essa peculiaridade da história indígena. Então, debater a lei nesse módulo é, de uma certa forma, debater a possibilidade desse estudo. Vocês vão notar que o módulo 3 e o módulo 4 são módulos complementares, porque nesse módulo nós estudamos a lei. E no módulo 4 os desafios de aplicar essa lei no cotidiano. Então, mantendo no foco do terceiro módulo, é importante que vocês possam pensar durante as atividades, durante a realização do fórum, que as leis elas são importantes porque elas complementam necessidades de uma geração, necessidades de uma sociedade que vai constantemente se atualizando. Então, em 2008, a lei veio atualizar um componente que era defasado no currículo das nossas escolas, a história das nossas raízes, predominantemente afrodescendente e indígena. Então, o aspecto da lei e a obrigatoriedade é um fator constitucional democrático. A obrigatoriedade ela nasce do fato de que esse aspecto da nossa história, da nossa identidade está sendo marginalizado. Então, a lei ela é importante nesse sentido. Mas o que eu convido vocês a debater nesse módulo é se essa lei e se a política governamental de obrigatoriedade desses estudos, ela é por si só a resolução desse problema. Porque o que eu convido vocês a pensarem também já para o módulo 4 é que, de um lado, eu tenho uma política governamental que é importante, mas quais são as ações que estão sendo tomadas pelas instituições de ensino no sentido de aplicar essa lei de fato? Né? Será que os nossos professores são preparados para isso? Será que o material, as apostilas, os livros, ou o próprio currículo tradicional da maioria das escolas públicas e privadas, ele não está marginalizando de novo a questão indígena? Quais de vocês, antes desse módulo do nosso curso aqui, tinha ouvido falar a respeito de cultura indígena? Ou de lei, da obrigatoriedade do ensino, das vertentes culturais indígenas da sociedade brasileira? Então é só a gente voltar o olhar para nós mesmos e perceber a propagação, né, dessa alienação em relação à cultura indígena.
Então a lei ela está aí, a lei ela vigora. Pelos aspectos da lei, esses estudos são feitos nas áreas de geografia, história, sociologia, literatura, e daí entra na nossa área de formação específica. Mas é necessário que a gente possa pensar, possa refletir se essas políticas de fato estão sendo realizadas nas nossas escolas. E esse é o objetivo do nosso módulo. Convido, portanto, vocês a lerem o material que eu indiquei, o programa governamental que tá no programa de vocês aí no módulo, dá pra gente ler, e perceber qual que é a visão do governo e qual que foi a intenção do governo com essa lei, com essa aplicação, vamos dizer, de uma atualização da 9394, no sentido de trazer uma maior identidade cultural brasileira, genuína, para os estudos nas variadas disciplinas do ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas. Então, pensem nisso quando forem escrever. Até que ponto a lei funciona, de fato, como um mecanismo que vai progressivamente colaborar na superação da alienação em relação a esse aspecto da nossa história. Ok? Bons estudos para vocês.